Olá, bom dia. Eu me chamo Larissa e vamos iniciar mais uma aula hoje com o tema fenômenos ópticos. Bom, vamos falar um pouco sobre os fenômenos ópticos, né? A luz se propaga em alta velocidade, em linha reta e em todas as direções. Quando um feixe de luz incide em uma superfície qualquer, podem acontecer os chamados fenômenos ópticos, né? Entre uma série de fenômenos ópticos importantes, o feixe de luz pode sofrer reflexão, refração e absorção. Os três podem ocorrer simultaneamente com maior ou menor intensidade, dependendo do material e da superfície. E vamos falar um pouco hoje, primeiramente, sobre a reflexão da luz. A reflexão, né, é quando um feixe de luz se propaga em um meio, atinge uma superfície qualquer, como uma parede, um espelho ou uma superfície da água de uma piscina e retorna ao meio em que estava se propagando. Diz-se então que ocorreu a reflexão da luz, ou seja, o feixe de luz foi refletido. A reflexão ela pode ser classificada em dois tipos: reflexão regular ou especular e a reflexão difusa. A reflexão regular é quando um feixe de luz incide em uma superfície perfeitamente lisa, como a de um espelho ou de um metal perfeitamente polido. Esse tipo de reflexão nos permite ver imagens nítidas. Na reflexão regular, o feixe refletido mantém as características do feixe incidente. Por exemplo, se o feixe incidente é cilíndrico, o feixe refletido também será cilíndrico. E a gente pode ver essas duas imagens abaixo, né? E nesse caso, aqui a menina, essa imagem vista no espelho é a consequência da reflexão regular. A gente pode ver nessa imagem ao lado o que acontece com o feixe de luz, né? Ele incide no espelho e volta aos olhos da menina. Nesse caso, está ocorrendo a reflexão regular. E a reflexão difusa ou difusão, ela caracteriza-se quando um feixe de luz atinge uma superfície irregular, rugosa ou não polida, e nesse tipo de reflexão, a luz ela se propaga em várias direções. Na reflexão difusa, o feixe de luz refletido não tem as mesmas características do feixe incidente. Se os raios de luz incidentes forem paralelos entre si, por exemplo, os raios refletidos eles perdem o paralelismo após a difusão, propagando-se em diferentes direções. Como a gente pode ver a imagem da árvore e dos arbustos, né, que se vê no lago, ela não é nítida. Isso é a consequência da reflexão difusa. E a gente vê ao lado como ocorre os feixes de luz, né, como eles são desviados no caso da reflexão difusa. E temos a refração da luz. A refração da luz ocorre quando a luz passa de um meio de propagação para o outro, causando uma alteração em sua velocidade. Em geral, a refração é acompanhada por um desvio na trajetória da luz. É possível observar a refração da luz, por exemplo, quando se coloca um lápis mergulhado parcialmente em um copo com água. O lápis parece quebrado, evidenciando o desvio da luz ao se refratar, como a gente pode ver na imagem ao lado, né? A luz branca, ela é constituída por um conjunto de luzes cores, que vão desde o vermelho até o violeta. E por esse motivo é considerada uma luz policromática. O espectro da luz visível, apresentado no início do capítulo, né, representa as 7 cores que compõem a luz branca. As cores, no caso ondas, que compõem a luz branca, ao atravessarem um meio transparente, elas sofrem diferentes refrações. Para cada cor, um desvio. Assim, quando a luz branca ela atravessa um prisma óptico, como a gente pode ver aqui nessa imagem,
é possível identificar as diferentes cores que a compõem. Esse fenômeno é conhecido como dispersão da luz. O prisma óptico, né, que vocês podem estar acompanhando na imagem, é um objeto de forma triangular, geralmente ele é de vidro, e um feixe de luz branca, ao atravessá-lo, é separado em 7 cores: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta, promovendo assim a dispersão. E você pode observar também que a luz de cor vermelha é a que menos se desvia e a violeta é a que mais se desvia, né? E aqui nessa imagem nós temos a luz branca do sol ao atravessar uma minúscula gota de água, formando um arco-íris, né? As minúsculas gotas de água da chuva presentes na atmosfera, ao serem atravessadas pela luz do sol, elas podem proporcionar o mesmo efeito que um prisma, criando o arco-íris. Quando a luz solar penetra em uma gota de água, os raios luminosos são refratados, sofrendo assim a dispersão. Esse feixe de luz colorido é refletido na superfície interna da gota, atravessa e retorna para o ar. E aqui temos na imagem abaixo, né, um arco-íris sobre o Parque Nacional do Iguaçu, que também foi formado a partir da luz branca do sol. E temos a absorção da luz, né? Que é quando um feixe de luz ele incide em uma superfície ou um corpo e parte da luz pode sofrer reflexão, outra parte pode sofrer refração e a outra parte pode ser absorvida. A absorção do feixe de luz pode ocasionar um aumento da temperatura da superfície ou do corpo onde houve incidência da luz. Uma explicação para isso é que em todos os corpos as partículas estão em constante movimento de vibração e ao receber certa quantidade de energia da luz, elas passam a movimentar-se com maior rapidez, isto é, elas vão adquirir mais energia cinética. E quanto maior for a agitação das moléculas, maior será a temperatura. Esse fenômeno ocorre com maior intensidade em corpos e objetos escuros expostos à luz. Isso acontece porque eles absorvem grande parte da energia luminosa, ocasionando o aumento da temperatura. Já os corpos e os objetos claros, eles refletem difusamente grande parte da luz, havendo pouca absorção e, consequentemente, menor variação da temperatura. Por esse motivo, as roupas claras, elas são mais indicadas no verão. E aqui temos um exemplo na imagem, né? A gente sabe, com isso a gente compreende que as cores claras, elas refletem a maior parte da luz que recebe e não absorvem quase nada, enquanto objetos e roupas de cores escuras absorvem quase toda a luz e não refletem quase nada. Isso explica porque a temperatura da água no copo escuro aumenta mais do que a do copo claro. E também o caso de usar roupas claras no verão e escuras no inverno. Bom, eu espero que tenha ficado bem claro esse assunto e até a próxima aula.